Boa tarde a todos. Estamos novamente aqui com esse espaço criado pelas professoras Lucila Pérez e Adriana Cunha para aprendizagens e troca de experiências. Hoje nós contamos com a professora Holanda, Cristiane Holanda, lá do Ceará, né? Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, com intercâmbio na Universidade Valladolid, na Espanha. É professora da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral. Oi? Valladolid, Espanha. Valladolid, Espanha. Ótimo. Obrigado pela correção. É professora da Universidade Vale do Acaraúva, em Sobral, no Ceará. É gestora da Coordenadoria de Justiça Restaurativa e Mediação da Vice-Governadoria do Estado do Ceará. E também é referência nos temas Educação Biocêntrica, Aprendizagem Cooperativa, Justiça Restaurativa, Metodologias Ativas e Competências Socioeconômicas. Também é mediadora judicial, consultora e escolar. Então, doutora Cristiane, é só estar com a palavra a partir de agora. Seja bem-vinda. Bom dia, amigos. Bom dia, Silvio, Priscila, Adriana. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha tese com vocês. E eu sempre começo os meus encontros com poesia, porque a poesia ela ajuda a conectar a palavra. Eu acho que as palavras ela têm um caminho. As palavras elas são sentidas, faladas e vividas. E aí, se puder desligar o microfone por enquanto, está dando um pouquinho de microfonia, querido. Pronto. Obrigada, amor. Então, tem uma que eu gosto muito, que é do Tiago de Mello, que ele diz assim: peço licença para algumas coisas, primeiramente para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que eu só sei dizer amor quando eu reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menina. Peço licença para dizer, no alfabeto do sol cearense, pernambucano, a palavra tijoló, por exemplo, e poder ver que dentro dela existe paredes, aconchegos e janelas, constelações de girassóis girando em círculos de amor, que de repente brotam como uma flor no chão da casa. E às vezes não há nem casa, é um chão batido. Mas sob esse chão, quem morre é um bicho de 500 anos, o analfabetismo, que não resiste a 40 horas de total ternura. E o que nasce é um homem novo, uma mulher nova, que descobre no clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é uma pena que ele paga por ser homem ou por ser mulher, mas é um modo de amar e ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para terminar cantando a canção da rebeldia e da alegria, canção de amor geral que eu vi nascer nos olhos dos homens e das mulheres, dos meninos e das meninas que aprenderam a ler. Tiago de Mello. E ele fez isso para homenagear o nosso querido Paulo Freire, e eu acho muito bonito, porque tem uma frase que ela já fala ao meu coração: descobre no clarão que o mundo é seu também, e não é uma paga. Então é com alegria, com amor, né, que eu estou aqui para compartilhar o que eu escrevi na minha tese, na minha tese e na minha dissertação, porque todas elas foram sobre a minha história de vida. Eu fiz uma narrativa autobiográfica. E a gente vai conhecer um pouco de como é que foi essa jornada. Eu estava conversando com o Silvio, e ele disse que também tem mais de 30 anos que é professor, eu também. Tenho com muita alegria e satisfação mais de 30 anos que sou professora. E é muito importante a gente ter coragem de contar a nossa história. Nós, vocês, professores e professoras que estão me assistindo, lembrem, a história das pessoas importantes somos nós todos. Porque quando a gente fala da gente, fala dos nossos professores, das pessoas que convivemos, das nossas memórias e reminiscências. E quando a gente esquece também todo esse grande legado. Quem disse que a história importante é a dita oficial? Oficial para quem? Para a burguesia? Precisa a gente ver que
para a nossa história, é importante a gente validar e reconhecer os nossos saberes, saber de experiência feito. Então, querida Adriana, já pode ir colocando aí os slides, vai aparecer uma terceira tela aí com os slides, e o título é grande, né, gente? A aprendizagem, né, o desenvolvimento das competências socioemocionais, na educação biocêntrica, na aprendizagem cooperativa e no círculo de construção de paz. Tudo isso a partir de uma narrativa autobiográfica. Eu tive como orientador o professor Luiz Botelho Albuquerque, que é um amor de pessoa, ensina pela humildade, pelo carinho, pela acolhida que dá a cada um. Adiante. Eu vou passar aí, chegar aí logo na metodologia, quando na tese mesmo eu passo os meus objetivos, a forma como eu coletei os dados, mas como eu estou resumindo uma fala de 2 horas em 40 minutos, eu fui logo para esse cartaz da metodologia da narrativa autobiográfica, para esse slide. Porque é muito importante que a gente entenda essa metodologia e valorize. Aqui na Universidade Federal do Ceará, nós já temos 16 teses que utilizaram essa metodologia e nós já temos também mais de 23 dissertações, porque recentemente foi atualizado, de pessoas que também escreveram a sua narrativa autobiográfica. E eu espero que aí em Pernambuco também tenham muitas pessoas que façam essa metodologia, porque supera o paradigma linear cartesiano positivista. Vocês sabem que nesse paradigma, as coisas é sempre dentro de uma ordem, sempre dentro de um modelo fixo. E quando a gente pensa de uma maneira holística, holos em grego quer dizer todo. Vem do mesmo original do health, saúde. Né? Então, nessa perspectiva, a gente valoriza as histórias de vida privada, a história de cada um. As pesquisas, elas são valorizadas não só a quantitativa, que coleta e coloca os dados nas estatísticas. A gente pode fazer pesquisa qual e quant. A minha é qual e quant, mas principalmente qualitativa. A partir da Escola de Chicago, de 1929, se valorizou as experiências empíricas, né? O nome já diz, as experiências vividas. E a gente tem também uma grande mudança de paradigma na sociologia, na história, com a escola de análise, nessa mesma data. Antes, lembra os nossos pais, até mesmo algum de nós, a gente pegou essa transição. As pessoas estudavam só os fatos históricos e como se uma pessoa pudesse gerar aquele fato histórico. Era assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, sem contextualizar, sem reconhecer os índios que moravam aqui, os primeiros nativos, a independência do Brasil, né, Dom Pedro II, será? Então, a gente começou a ver uma nova história feita por todo o movimento social inserido. E a gente vê, se você puder, querida, abrir um pouco mais também para as pessoas lerem, porque está pequeno, isso, só um pouquinho. Potencial formativo integral do método autobiográfico por sua qualidade heurística, já dizia o Antônio Nova. O que é essa qualidade heurística? Que reconhece o eu dentro de um contexto maior, fazendo uma análise de conjuntura nacional, internacional, local. Assim também a narrativa autobiográfica, faz parte dessa dimensão hermenêutica. Hermes, quem estudou mitologia grega sabe que Hermes era justamente esse deus que ele pegava os saberes do Olimpo, né, os deuses do Olimpo, e trazia para as pessoas comuns. Então, esse saber de experiência feito, ele tem essa sabedoria, ele tem esse lugar de estudar a forma coloquial como se deu e aconteceu todos os aprendizados. Pode passar. E essa narrativa autobiográfica, quem principalmente divulgou foi Marie-Christine, a Jossou e vários outros teóricos falavam a arte de narrar subjetividade, se reconhecendo como ator e autor da própria história, como essa oportunidade de desenvolver o processo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, mergulhando nas nossas experiências mais significativas como uma base existencial para potencializar os processos de autoformação e autotransformação.
a partir do sentido da minha vida, dos meus questionamentos ontológicos, culturais e vivenciais. A Rousseau diz assim, é ir ao encontro de si, visa a descoberta e a compreensão de que viagem e viajante são apenas um. É transformar a vida socioculturalmente programada em obra inédita a construir. Então, a gente sabe, com os dilemas da rede, esse filme que está tão em moda, a gente sabe, muitas vezes, que o que é que nós somos? Nós temos, né, uma vida que é considerada uma normose, como diz, né, o Roberto Crema. A gente vive só aquilo que é considerado padrão. Será que o meu pensamento é meu ou foi manipulado pelas redes de informação? E o meu tema? Será que eu sou adicto nas redes sociais? Então, é preciso a gente questionar a nossa vida. Né? Tem um livro que, para mim, é um livro de cabeceira de muitos anos, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele fala assim, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Viktor Frankl, ele viveu, né, em Auschwitz, na Alemanha, ele era judeu, e mataram a família dele, a mulher dele, tiraram tudo dele. E quando ele estava sem roupas, sem parentes, sem documentos, imagine essa situação. Eles tirando tudo de mim, o que é que sobra? Sobra o encontro comigo mesmo. E sobra também esse meu autoconhecimento. E ele conseguiu uma pequena plantinha, colocava ali na janela, para ele se conectar com a humanidade e com a natureza. E aquele sol e aquela planta e o sentido da vida dele fez ele sair dos campos de concentração e escrever a Logosofia, e foi uma das mais bonitas autobiografias que eu já li. Recomendo a todos, né? Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Continua, então, pode passar. E aí, toda aula que eu dou, toda live, né, encontros virtuais, eu acho importante a gente dar um mergulho na história para rever também como é que a gente está vivendo. Todos nós sabemos que no início da humanidade, o Homo sapiens, né, a sociedade primitiva, a educação e trabalho era uma coisa só, era imbricada. Essa palavra que mostra que é algo sozinho. O homem aprendia a caçar caçando, a pescar pescando, né, a plantar no ato mesmo de cuidar dessa agricultura, né, que o nome era ali plantando para colher e comer. E quando isso foi necessário, ele se fixou, deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, porque ele viu que perto de um rio, de um lago, era mais fácil ter animais que iam beber água. E aconteceu o início da divisão de classes, porque aquele local que aqueles homens viviam, o que é que eles tinham? Eles queriam morar sempre ali. Então, eles começaram a brigar pela terra. E dessa disputa, a tribo que era escravizada, elas não tinha direito aos rituais da tradição oral. E aí surgiu a sociedade escravista, a propriedade privada e a divisão do trabalho. Porque os que perdiam tinham que trabalhar nos donos da primeira tribo, que foi dono da propriedade primeira, mandava. E ainda hoje a gente tem um trabalho escravocrata. A gente ainda vive numa sociedade escravocrata, onde tem pessoas que ditam o que outros devem fazer. E é importante a gente se perguntar, será que eu sou dono do meu tempo, da minha história? Será que eu sou piloto da minha vida? Né? Capitão do meu navio? Arquiteto? Autor da minha história? E tudo isso faz a gente lembrar hoje. E como se deu a educação? A educação, ela, naquele tempo, ainda, como eu disse, ainda acontecia com o trabalho. Mas na sociedade feudal, a educação ela só era exatamente para a nobreza e o clero, aqueles que não trabalhavam. Por isso que escola em grego quer dizer lugar do ócio. Ócio com dignidade. Olha como a palavra quer dizer escola. E ginásio quer dizer lugar do lazer. Então, Domênico de Masi vai trazer um outro tipo de ócio, né? A gente já vai falar. Mas a nossa sociedade capitalista, o próprio Demerval Saviani fala que naquele momento teve um papel revolucionário no início, porque uma das grandes metas era transformar o súdito em cidadão trabalhador. Só que reforçou a sociedade dualista, uma escola dualista, para também os ricos, os detentores do meio de produção, é uma escola melhor, diferenciada. E para a maioria da população era uma escola só para aprender a ler e escrever.
E a gente ainda vive no paradigma da sociedade neoliberal, que que valoriza a competição, o individualismo. Por isso que nós precisamos cuidar para que a nossa escola pública ela tenha a aspiração de trabalhar em prol da sociedade cooperativa, de uma escola cooperativa e solidária. Pode passar. Precisamos construir em nós esse desejo. Esse quadro foi eu que fiz a partir da leitura do Zygmunt Bauman e do Anastácio Alberreiro Bernal. Porque a sociedade que eu quero nem é uma sociedade moderna nem pós-moderna. Imagino que vocês que estão me ouvindo também. Numa sociedade moderna, olha como era a forma que os nossos avós, os nossos pais, e até a gente mesmo, nós, os mais velhos, nós fomos criados para estudar, crescer, estudar bem muito, até conseguir um trabalho, depois se esforçar, produzir, economizar, encontrar dinheiro para comprar um carro, uma casa, aí só depois casar, porque era um casamento só, aconteça o que acontecer para o resto da vida. Na sociedade pós-moderna, tudo isso foi mudando. A importância era o ócio, o lazer, a égide de ser feliz, fazer o que dá na telha, que pode te deixar mais leve. Aí começou muitos vícios, comodidades, o foco no consumo, gastar, né? A sociedade do cartão de crédito, do endividamento e do amor líquido. O amor, assim, que às vezes hoje é por um, amanhã é por outro, que as pessoas trocam de parceiro como quem troca de roupa, né? Desse mundo líquido. E, na realidade, a sociedade que eu quero, que eu desejo, nem é essa da modernidade, nem da pós-modernidade. É uma sociedade que as pessoas trabalhem para viver, mas que tenham direito ao lazer. Uma sociedade que as pessoas se esforcem para estudar, para conquistar, para trabalhar, mas que não vivam só nesse foco da produção, mas no consumo consciente, no minimalismo, só consumir o que convém, só gastar o que tem, e que tenham amores verdadeiros, né? Não amor líquido, amor que possa sentir essa energia tão poderosa. Adiante. Então, dentro desse panorama, quero dizer para vocês que eu estudei com esse querido Paulo Freire. Eu estudei 3 disciplinas, sou aluna dele e me sinto uma discípula dele, né? Freire sempre propõe uma prática educacional dialógica, amorosa, horizontal, desenvolvendo a criatividade e a criticidade, incentivando sempre uma postura ético-política pautada em valores humanos essenciais. Ele disse assim numa das últimas entrevistas dele: se não amo o mundo, se não amo a vida, se eu não amo os homens, não me é possível o diálogo. Então, Paulo Freire ele não foi compreendido nem pela direita nem pela esquerda. É interessante, né? Escreveu 43 livros, mais de 100 artigos, e ele disse: eu não sou comunista, nem sou capitalista, mas os capitalistas me chamam de comunista, os comunistas dizem que eu sou ingênuo, né? E que às vezes me deixa ser... Então, a gente precisa reconhecer esse patrão da educação e ler. Eu li, fichei, e a minha tese, vocês vão ver, quem for ler, que tem mais de 23 citações de livros diferentes dessa pessoa, que eu admiro pela simplicidade, pelo diálogo, pelo acolhimento. Na próxima foto, tem uma foto bem novinha, foi quando eu estudei com ele. Eu sou essa do meio, que estou do lado do Moacir Gadotti. Eu prezo muito essa foto, porque ele se hospedou na minha casa, ele uma vez, ele era muito simples, ele gostava de comer baião de 2 com ovo, por aí vocês tiram. Ele dizia que o sabor tem saber, e ele era uma pessoa... Lembro que na época eu tinha um fusquinha velho, uma vez andando com o querido amigo Zé Paulo também estava, e a gente deu prego, e ele trocou o pneu, e assim, tudo achando graça, brincando, e ele disse que gostava muito de se sentir comum. E a vida inteira, você se sentir pertencendo a algo maior, dá um sentido na vida, tá? Adiante, vamos então estudar umas metodologias ativas que está dentro dessas competências socioemocionais. Vocês veem aí o acróstico da palavra ocean, oceano, né? Que quer dizer mar, oceano mesmo. Quando a gente pensa nessa palavra, o que é que vem nos nossos olhos? Imensidão, profundidade, mergulhar. Então, eu trabalho com essas metodologias ativas da educação biocêntrica, da aprendizagem cooperativa e do círculo de construção de paz. E eles trabalham os traços de personalidade. Os traços de personalidade é muito antigo. Em 1934, Gordon Allport foi o principal sistematizador das Big Five, dos 5 grandes traços.
e fatores de personalidade. E hoje em dia, a BNCC, né, e vários outros institutos, Ayrton Senna, Natur, não vou citar aqui os institutos, também divulgam a importância da gente trabalhar as competências socioemocionais, a importância da gente estar aberto para o novo, para compreender e conhecer cada vez mais, aprender cada vez mais, a imaginação criativa, o interesse por arte, a importância de você trabalhar a ética, a determinação, o foco, a persistência. Eu sempre digo assim, que a gente tem que desenvolver 3Ds e 3S. Desejo, disciplina e determinação. Tudo que eu conquistei na vida foi com essa força do desejo profundo, de uma disciplina estoica, do estoicismo, e uma determinação. Eu fiz essa tese dizendo assim, eu vou escrever pelo menos uma página por dia, 2 páginas por dia, vou ler pelo menos 3 horas para escrever essas 2 páginas, e assim, e aí eu digo isso porque todo mundo pode fazer mestrado, doutorado. Eu visitei vários países ano passado, fui para a Finlândia, conheci várias escolas, e o grande diferencial de lá é que todos os professores têm mestrado e doutorado, pago, claro, pelo governo, porque a educação é prioridade. E eu digo para vocês, gente, que é possível, né? Vocês estão vendo que eu falo de uma maneira bem coloquial, bem simples, e aí, assim, todos nós podemos isso. Se eu pude, por que vocês não podem? Podem sim, eu tenho certeza disso, tá? Então, a gente vai trabalhar essa autogestão do nosso tempo, essa autogestão dos nossos desejos, e trabalhar também o engajamento com o outro, a iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo. Esse é nosso desejo de trabalhar a nossa interação. Não quer dizer extroversão e introversão, tem esse nome, mas não quer dizer que uma pessoa extrovertida é melhor do que a introvertida. De jeito nenhum. Tem muito extrovertido inconveniente, invasivo, que fala demais, né? E a gente precisa ter, às vezes, uma pessoa que é tão introvertida, mas sempre que fala dá uma certeira. Diz exatamente o que era adequado para aquele momento. Então, não vamos ter preconceito nem ser simplista. É importante a gente trabalhar a agradabilidade, a empatia, o respeito, a confiança, a autoconfiança, assim como a estabilidade emocional, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Nós temos 3 formas de reagir a uma vulnerabilidade. Né? Vocês já assistiram o Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown? Quem está aí me ouvindo, a Adriana coloca Brené Brown, o Poder da Vulnerabilidade, tem até Vou já terminando aqui. E quando a pessoa se sente vulnerável, é muito importante que a gente saiba que a gente tem 3 reações para que você conheça a sua. Quando eu estou triste, quando eu estou vulnerável, você pode ir para a frustração e ficar se lamentando, que é um esmeril de sugar a vida. E essa frustração, às vezes, vai para a agressão, para falar grosseiro com os outros, para soltar aquela frustração. Ou você pode ir, muitas vezes, você fica na paralisação e vai para a depressão. Mas a melhor forma, a mais saudável, é você ir para a conexão. Conexão consigo mesmo, com o outro e com a humanidade. Uma das coisas mais importantes para a gente conhecer e para saber a melhor versão de nós mesmos é justamente a pessoa que sabe se conectar consigo e com os outros, sabe valorizar uma boa conversa, sabe se disponibilizar, fazer trabalhos voluntários, servir para deixar a paz e o amor crescer. Então, a próxima é a educação biocêntrica. Há mais de 30 anos que eu trabalho nessa abordagem. O primeiro curso que eu fiz foi em 71, pode passar. Com esse senhor que está aí, que se chama Rolando Toro Aranheda, esse chileno. E com a professora Ruth Cavalcante. A educação biocêntrica é em cima... Bio quer dizer vida. Cêntrica, né? A vida no centro de tudo, não antropocêntrica. Sair dessa visão teocêntrica, que coloca Deus no centro de tudo. Antropocêntrica, que coloca o homem, e o homem está maltratando a natureza, os animais, a gente está vendo o mundo como é que está. E vai para uma visão biocêntrica, é a vida, é o carinho, o desenvolvimento da inteligência afetiva. Pode passar. A educação biocêntrica trabalha com 5 linhas também. Vamos ver aí, no próximo slide. O prazer de aprender. Primeiro eu falei de qual a metodologia da educação biocêntrica. É uma metodologia dialógica, reflexivo, vivencial.
dialógico, porque é ancorado em Paulo Freire, reflexivo, porque trabalha com o referencial complexo do Edgar Morin. Ele, esse grande teórico, né, que nos diz que a gente vive numa maré de incertezas com pequenas ilhas de certeza. E no Rolando Touro, que trabalha a importância do movimento, do corpo, da arte, da música, da poesia, da gente se soltar com alegria para viver o quê? Aí ele fala em 5 linhas que a gente traz também para a educação biocêntrica, no próximo slide. Trabalhar a sexualidade, esse prazer do movimento, da alegria de viver, de criar vínculos verdadeiros, da conexão com a natureza pela transcendência, da capacidade de expressão. Basta da gente reprimir, ninguém quer repressão, a gente quer expressão. Expressão da arte, do amor, do valor, do talento dos nossos alunos. Como é bom a gente oferecer o palco para os nossos alunos. Eles terem a oportunidade de se mostrar. Tenho 3 filhas. Uma que é psicóloga, que é professora, um filho de 26 anos e uma filhinha de 10. E essa minha filha diz que as melhores aulas são aquelas que ela apresenta o trabalho. Ela estuda, prepara, ela agora está fazendo da região Nordeste. Então, ela pegou todos os municípios e vai falar o nome do município e uma coisa que aprendeu daquele município. É uma coisa muito linda, a alegria da. Então, os nossos professores que estão, quanto mais a aula for interativa, participativa, quanto mais eles estiverem no palco, agora é a hora da gente sair de cena e deixar eles no palco, tá bom? Voltando, passando adiante. E a gente vai conhecer essa outra abordagem, chamada aprendizagem cooperativa. Se vocês colocarem o nome prece, que é P-R-E-C-E, prece, igual como escreve a palavra prece, vocês vão ver, ou então aprendizagem cooperativa Manuel Andrade, 6 aulas maravilhosas que tem no YouTube, desse senhor aí, que foi meu primeiro professor. Depois eu fui estudar na Espanha com Anastácio Alberreiro. É uma metodologia ativa que desenvolve as competências socioemocionais, a mais que deveria ser mais utilizada nas escolas, porque promove a melhoria dos relacionamentos interpessoais, o aperfeiçoamento multidimensional, cognitivo, emocional, espiritual, afetivo, e é muito mais que uma eficaz técnica pedagógica, é uma filosofia de vida, onde coloca todo mundo para aprender a ser cooperativo. Pode passar. Ninguém nasce sabendo ser cooperativo. A gente precisa aprender. Trabalhar com esses 5 elementos. A interdependência positiva. Então, para a pessoa trabalhar com interdependência positiva, ela precisa, por exemplo, na sala de aula, faz um trabalho de grupo, onde um leva uma cola, o outro leva a tesoura, o outro leva o cartaz, o outro leva as revistas, todos estudam o tema, e interativo ali, eles começam fazendo um contrato de cooperação. Depois, cada um, por isso tem a responsabilidade individual, mostra o seu valor, a sua responsabilidade, e vai também para as habilidades, né, sociais, que é a pessoa saber trabalhar, como falar, como ouvir, a escuta qualitativa, como exercer a liderança, trabalha com interação promotora, com certeza vocês já ouviram falar do teste de marshmallow, né? Onde as crianças são treinadas para adiar a gratificação, porque foi comprovado que as pessoas que sabem adiar uma gratificação, eles são muito mais realizados e conquistam muito mais as coisas do seu próprio destino. Então, é assim o teste do marshmallow, para quem não ouviu. Você dá um marshmallow, dá um bombom, um chocolate. Você diz, olha, tá aqui esse chocolate, você pode comer agora. Mas se você esperar 1 hora, você vai ganhar 2 chocolates. Se esperar 3 horas, vai ganhar 3 chocolates. Então, o que é que você espera? Quanto você espera para conquistar o que quer? Porque as nossas crianças, como elas não têm limite, frustração, elas ficam querendo, consumindo, e aquela felicidade passageira. Conquistou aquilo, já não quer mais. Conquistou a Baby Alive, quero mais não. Agora eu quero uma bebê reborn. Agora eu quero mais o tablet, eu quero um computador tal X. E esse mundo de consumismo começa aí. A gente precisa ter uma interação promotora comedida, regrada, onde um aluno possa ajudar o outro aluno a perceber. E nós, professores, precisamos, e pais e mães, aprender a dizer: ainda não, e agora chega. Isso são frases muito importantes, porque o limite é estruturante. Uma criança sem limite,
sem esse valor interiorizado, ela não progride. Então, a interação promotora é, por exemplo, quando o aluno, cada um estudou um capítulo, e ele dá aula sobre o capítulo dele, mas ele não só dá aula, ele vai perguntar, você aprendeu? O que foi que eu disse? Fala para mim o que eu falei. Agora me conte o que você entendeu, quais as suas dúvidas. Então, a gente precisa exercitar isso na nossa sala de aula, deixar, porque a gente tem a ilusão que se a gente falar tudo, todo mundo aprende. Não é assim. A gente precisa de tempo, de ser regrada, e precisa ter humildade para fazer os processamentos de grupo. Perguntar assim, o que é que deu certo dessa vez? O que é que foi bom? O que é que precisa melhorar para a gente chegar a ser um grupo de alta performance? Então, é preciso, alguns alunos dizem para mim, professora, parece quase uma terapia comunitária, o processamento de grupo. Porque cada um vai dizer por que, que você exerceu a liderança demasiada, ou por que você não falou, o que é que aconteceu. Então, é preciso a gente ter esse tempo que os alunos tenham autoavaliação, ter coragem de falar o que precisa ser dito. Próximo slide. Então, aí nesse slide, eu não vou me deter, mas só para vocês conhecerem, porque esses slides a Adriana e a Priscila podem disponibilizar para vocês, e vocês podem citar, né, desde que diga a fonte, mas saibam que os principais teóricos é o David e o Roger Johnson, né, na cooperativa Learning, o Aronson, né, que eles também dos Estados Unidos, o Spacey Kagan, né, é Spacey, tem um erro aí, agora que eu acabei de ver, é com E, é Spacey, a pronúncia, tá? O Spacey Kagan, ele tem 74 livros sobre cooperative learning, aprendizagem cooperativa. O Anastácio Alberreiro Bernal, que ele foi o primeiro a escrever livros na Europa, tem 34 livros, e eu li os 34, e estudei com ele todos os livros dele. Toda semana eu li um livro e ia debater com ele. E isso me deu uma firmeza para dizer com muita segurança que a aprendizagem cooperativa é a melhor metodologia para a sala de aula. E nós temos aqui no Brasil os queridos professor Manuel Andrade e o Frank Viana de Carvalho, tá bom? Para a gente estudar com eles também. Esse é o professor Manuel e os dois irmãos Johnson. Eu estou aqui do outro lado, porque foi eu que bati a foto. E do outro lado sou eu e o professor Anastácio Alberreiro Bernal, lá na Espanha, tá bom? Vamos passar adiante. Então, como eu já falei, a aprendizagem cooperativa, ela traz a interação social, o sucesso na escolarização, a construção de relacionamentos, a autonomia intelectual e o protagonismo juvenil. Passou? Pode passar. E essa terceira metodologia? É claro, gente, que numa aula, para vocês terem ideia de cada abordagem delas, eu dou um curso de especialização, 360 horas. Eu estou só despertando a vontade de vocês de estudar. Porque uma aula dessa não dá. É importante vocês saberem que existe, se aprofundarem. Aí tem, falando em círculo de construção de paz, tem um material maravilhoso, que até dezembro é de graça. Aproveitem, que está terminando. Se chama Círculos em Movimento. Se você colocar isso na internet, vocês vão acessar esse curso maravilhoso de graça. E aí, o que é essa metodologia? Essa senhorinha que está aí no meio se chama Kay Pranis. Ela foi beber a sabedoria dos índios, né? E dos aborígenas. E ela trouxe para nós. Kay Pranis, ela é uma grande divulgadora, ela era uma mãe. Sabe o que é que ela terminou? Matemática. Depois fez hebraico só para o que quis estudar. E ela era uma liderança na escola, depois virou uma grande liderança comunitária. Quando ela aprendeu essa metodologia, ela começou a fazer em todo mundo. E ela disse uma coisa que eu venho dizendo. E tudo que ela fez foi dizer sim aos convites que apareciam. Assim também eu estou aqui porque eu disse sim, né, para esse convite que a Priscila e a Adriana me fizeram, tá? É uma metodologia ativa inspirada no paradigma restaurativo, nos valores humanos, que devem ser considerados ao analisar um dano. É uma proposta para trabalhar a resolução de conflitos e a cultura de paz, envolvendo também a comunidade nas soluções compartilhadas para a reparação de danos. Então, gente, pode passar. A gente vai ver aí, aí já foi o primeiro curso que eu dei, sempre tem uma peça de centro no meio, e as pessoas ficam em círculo, e essa metodologia nasceu na Nova Zelândia, em 1970, mas os índios dizem que é milenar,
Porque lá os índios já faziam desde sempre, quando a pessoa cometia um ato errado, um ato danoso, para curar aquele ato, sentava todo mundo ao redor de uma fogueira e cada um ia lembrar que ele não era só aquilo, ele não só tinha aquele comportamento, ele também tinha um lado bom. Aqui no Brasil, desde 2002, que existe a Justiça Restaurativa e o Círculo, Marshall Rosenberg, ele veio para o Fórum Social Mundial, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra dele, ele que escreveu o livro Justiça Restaurativa. E aí são desde 2015 que eu venho dando curso dessa abordagem, tá? Esse é um dos cursos que é para formar instrutores que estão aí comigo. Podem mandar, pode passar. É preciso que vocês entendam bem esse quadro das janelas da disciplina social para se perguntar, será que eu sou punitiva? Será que eu sou uma pessoa restaurativa? O que é uma pessoa punitiva? É aquela pessoa que tem autocontrole e baixo apoio. A maioria das nossas sistema de polícia é punitivo. Tem que botar na cadeia, e às vezes vão para a escola do crime, e os adolescentes saem pior do que entraram, né? Ou então é negligente, que é baixo controle, baixo apoio. É o pior de todos. É o que lava as mãos. Eu não quero saber dessa criança, eu não dou mais conta desse adolescente. E há policiais que querem ficar só debaixo de uma árvore, pegando uma sombra e deixando. Eu quero é que o mundo, né, diz até assim, né? Eu quero é que o mundo queime ou coma peixe assado. São as pessoas que são negligentes. E os educadores que deixam os alunos de qualquer jeito, graças a Deus é cada vez menos no Brasil, e ficam no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, na sua adicção, e os alunos fazendo o que quer na sala de aula, só deixando passar o tempo. Ainda tem também a disciplina permissiva, que é essa disciplina social, onde, por exemplo, está com o som ligado, né? Aí fica saindo um ruídozinho, querido Silvio, aí. É que, por exemplo, uma mãe, ela dizia assim, professora, eu não sei o que é que está acontecendo, porque eu disse para esse meu filho que ele tinha que estudar, mas ele pediu, primeiro uma bicicleta eu dei, um celular eu dei, um iPhone eu dei, um carro eu dei, tudo que a minha vida inteira foi dar tudo que esse menino queria, por isso mesmo. A mãe que dá tudo que o filho quer, ele se torna permissivo. O limite é estruturante. Então, a educação restaurativa, a justiça restaurativa tem autocontrole e autolimite. É disciplina com amor, limite com gentileza. E o Isamitiba fala que a cada crítica você faz 5 elogios, mas, por favor, não deixe de fazer as correções necessárias que seu filho precisa, de dar os limites que ele precisa. A professora também, ela precisa ter um empoderamento, uma identidade forte, amorosamente dialogal, para dar o limite que o nosso aluno também precisa, mas com amor, com carinho, com diálogo. E dentro desse paradigma, eu espero que vocês tenham aprendido e que isso aí vai ficar disponível na internet. Vocês podem voltar para ver bem direitinho esse quadro. Adiante. Então, o ciclo de construção de paz, pode passar, querida, tem esses 5 passos. É tão simples, não? O anterior, quais são os 5 passos? Começa com a cerimônia de abertura e termina com a cerimônia de encerramento. Então, preste atenção. A cerimônia de abertura é começar a aula com música, com poesia. Minhas aulas, em todo canto que eu dou, sempre começo com poesia ou com uma música. Depois termina também com poesia e música. Aí você vai para o check-in, que é olhar para o aluno e saber como é que ele está. Se você pede assim, fala qual foi o educador que mais te marcou. A maioria vai dizer que foi aquele aluno que você não passou invisível. Que ele olhou e viu que o dia que você estava triste, quando você tirou a nota baixa, o que é que aconteceu com você. Então, pergunta para as pessoas. Trabalham perguntas mobilizadoras, né? Que é como, por exemplo, o que é que tira o seu sono? Conte uma história de superação. Conte uma história que você precisou perdoar alguém ou foi perdoado, como é que você se sentiu. Conte um momento na sua vida que você teve a oportunidade de mostrar o seu talento e o seu valor, foi reconhecido e como é que você se sentiu. Depois faz um check-out, né? No sentido assim, um fechamento. Como é que você está saindo daquele momento. E na cerimônia de encerramento, você novamente recita uma poesia, bota uma música, traz a alegria, essa
Por que a linguagem poética? Porque ela faz esse caminho, como eu falei no começo da aula. Ela sai do coração, ela vai para a razão. É uma palavra viva, é uma palavra que você vai também procurar praticar. Quase todos os dias eu faço círculo de construção de paz, tá? E às vezes de uma forma bem simples, como por exemplo em família, quando a gente chega em casa e pergunta, cada um vai contar como é que foi o seu dia. Aquilo ali é um grande círculo, né? Meu pai sempre fazia, nós somos uma família de 8 irmãos, na hora do almoço e no jantar, cada um tinha que contar o que é que tinha feito. E isso unia a gente. A gente comia, todo mundo esperava ele chegar. E cada um ia dizer, hoje na escola aconteceu isso, aconteceu, eu fiz essa pintura que foi elogiada, fui líder de turma, e contava o dia a dia. Meu pai dizia, hoje eu fiz um negócio, foi muito legal, hoje eu tive muita dificuldade, tive um prejuízo. E a gente falava da vida, a gente deixou de gostar de conversar, né? Infelizmente, tem muitas famílias que ficam, né, vegetando em frente a uma TV, em vez de conversar. E o poder da conversa é essencial para unir o coração, unir as famílias. Passe adiante. E a gente vai ver que a partir desse ciclo, a gente tem 8 R's. Reconhecer o erro quando acontece algum conflito. Responsabilizar pelo dano causado. Reparar as necessidades da vítima e do ofensor. Restaurar os vínculos. Trabalhar a reintegração da comunidade. Restabelecer os apoios necessários para a mudança de vida, renovar a esperança de uma nova rota de vida e, assim, reconstruir a vida. Então, quem criou a partir dos 3 R do Howard Zé, eu criei os 8, porque na prática real dos alunos que saíram, principalmente do sistema socioeducativo, eu precisei trabalhar esses 8. Pode passar? Então, gente, pode ir passando. Eu não vou me deter aí, é só questão de ênfase, né, porque o nosso tempo está esgotando, eu quero ouvir as perguntas de vocês, pode ir para o final, tá? Para o final. Eu já dei, né, mais de 2.500, e aí, para aí. Então, vou fazer as minhas considerações finais, né? Tendo como base o aporte teórico, né, desenvolvidos nesta tese, e a experiência de minha própria formação docente ao longo de mais de 40 anos, eu posso asseverar com segurança que os paradigmas biocêntricos, cooperativo e restaurativo, esse paradigma que parte da vida, né, que ajuda todas as pessoas a trabalharem em solidariedade, por isso restaura, e essas metodologias ativas da educação biocêntrica, aprendizagem cooperativa e o círculo de construção de paz, elas são críticas, criativas, convergentes, complementares e consistentes, e de extrema relevância para o desenvolvimento das competências socioemocionais, ou socioafetivas, como eu gosto de chamar. Porque socioemocional, nós temos 5 emoções básicas, né? A tristeza, a alegria, o ódio, o amor, o nojo. Mas a afetividade, você passa pelo sentimento e chega no vínculo com o outro. Pode passar mais uma? Pode passar por último, né? Pode passar aí. Já falei. Esse aí. Onde é que eu quero chegar? Eu quero me considerar e ser um eterno aprendiz, colaborando nesse desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Quero colaborar para divulgar a educação biocêntrica, a aprendizagem cooperativa e os círculos de paz, trabalhando para que os ambientes de aprendizagem sejam espaços de diálogo e participação, favorecendo a construção de um mundo, gente, que eu quero que seja cada dia mais eticamente justo, politicamente democrático, economicamente igualitário e espiritualmente inclusivo. Um mundo que, sobretudo, todos os homens e mulheres, todas as pessoas, sejam convidados a viver em paz e ser felizes. Então, gratidão por essa escuta, né? E eu quero dizer para vocês que a vida, a gente precisa dessa coragem. E aí vou concluir com uma poesia minha, né? Só mais uns 2 minutinhos da paciência de vocês, que eu peço licença para terminar com essa poesia minha que diz assim: Chega de escola prepararem grandes intelectuais que só pensam em seus próprios benefícios. Pode tirar e me colocar na tela, tá? Para vocês guardarem essa poesia com carinho, porque ela saiu de uma vez só, quase como viu, Silvia? Ela foi o momento final da minha tese, eu tinha concluído, estava 3 horas da manhã, eu digo, agora eu vou escrever uma poesia para fechar com poesia. E veio essa poesia, que eu tenho começado a compartilhar com alguns.
Chega de sala de aula competitiva e individualista, onde todos os trabalhos são feitos para avaliar quem é o mais inteligente, quem tira a melhor nota, quem merece o notebook, premiando por mérito próprio. E o professor? E o coletivo? A sala de aula? Onde fica nessa história? Chega de professores arrogantes, autoritários, que se iludem, achando que sabem de tudo e que sua tarefa é ensinar tudo aos que nada sabem. Afinal, isso é uma ilusão. Será que é possível uma pessoa saber de tudo? E será que os outros nada sabem? Chega de alunos submissos, calados, obedientes, subservientes, que repetem cegamente conteúdos ditos universais, como se fossem mantras no ritual da escola que prepara para chegar mais perto dos deuses acadêmicos, para passar no Enem, entrar nos mestrados e doutorados. Chega de castração da identidade, da alegria, de talentos, de criatividade, de sonhos e imaginação, para fazer a modelagem do comportamento adequado para trabalhar, vendendo a ideia que isso vai trazer a falsa promessa da felicidade do mundo dos adultos. E será que os adultos são felizes? Chega de direcionamento do fluxo sanguíneo, do entusiasmo dos estudantes ousados que teimosamente lutam contra tudo isso, e os homens e mulheres que querem tirar dessas pessoas que podem transformar a sociedade, que são os estudantes, esse poder. Agora é a hora, digo para vocês, a hora é agora, de trabalhar o desenvolvimento das competências socioafetivas. Simples assim. Permitir que as crianças e jovens sejam elas mesmas, deem vazão ao seu potencial criativo presente nas suas mentes e corpos. Agora é a hora do protagonismo estudantil, de ser capaz de decidir os rumos da sala de aula, e os alunos terem seu espaço para mostrar o seu talento e seu valor, reconhecendo a beleza de cada um nesse lindo mosaico da diversidade de comportamentos e personalidades. Agora é a hora da escutativa, agora é a hora do círculo de construção de paz, onde cada um de nós sabe que o mais bonito não é falar bonito, é ouvir bonito, é viver bonito. Agora é a hora da criatividade, da vitalidade, da afetividade, da sexualidade, da educação biocêntrica. Ter espaço para a dança, para a arte nas escolas. Agora é hora da nossa verdadeira história, dos alunos contarem as suas histórias de vida. E não as histórias dos fatos históricos que a burguesia quer que a gente engula. Não. Agora é a hora de deixar o sol brilhar nas nossas mentes, na nossa consciência, expandir a nossa coragem de ser vulnerável, porque só assim vamos liberar a nossa coragem de amar verdadeiramente. Agora é a hora que cada professor tem como missão auxiliar os seus estudantes a subir no palco da vida, a revelar seu núcleo de dor para conhecer a beleza de viver o amor. Agora é a hora da simplicidade, do tempo da delicadeza com o limite, onde o chique é ser manso, o luxo é ser uma pessoa verdadeira, o belo é ser solidário, o bom é ser correto, e a melhor versão de nós mesmos só surge quando a gente vive tudo isso. Agora é a hora da empatia solidária. Não é se colocar no lugar do outro, mas ir além. É fazer alguma coisa para ajudar o outro. É a hora de dizer, ninguém solta a mão de ninguém. É a hora de conhecer quem está segurando a minha mão. Agora é a hora tão esperada de ser feliz. E as escolas só serão felizes quando elas viverem essas metodologias ativas da educação biocêntrica, da aprendizagem cooperativa e do círculo de construção de paz. Então, eu sonho, por isso eu sonho, que as escolas abracem essas metodologias ativas. E eu sonho com que cada um de nós, vocês que estão me escutando também, possam viver numa escola onde a música, a poesia, a arte possa ser vivida. E a valorização de todas as pessoas para construir, como eu já falei, um mundo que seja eticamente justo, politicamente democrático, espiritualmente inclusivo, um mundo que seja fraterno. Então, que a gente possa construir esse novo mundo possível. Muito grata por toda a atenção. Estou aqui mesmo para responder as perguntas de vocês. Passo a palavra para o Silvio, que vai fazer os comentários e as perguntas. Eu quero dizer aqui que, pessoalmente, é muito fácil dele ouvir, sabe? É muito prazeroso. O tempo passou assim, a gente nem percebe o tempo todo que passou, né?
E também quero fazer também uma propaganda minha, que quando eu fiz a minha dissertação, que eu também estava no final, assim, de tudo, eu fui fazer os agradecimentos da minha dissertação e eu fiz na forma de cordel, que eu gosto também de Ai, que escrever, né? bom. Escrevi um cordel. Eu vejo as pessoas sempre escreverem coisas que são muito parecidas, né? Nas teses, eu li muitas teses e dissertações e tudo quase a mesma coisa. Né? Agradeço a família, a Deus, aos meus amigos, não sei o que. Eu disse, não, vou fazer um cordel, né? E esse cordel eu trouxe e deixei ele aqui em casa, ali, pendurado ao lado do micro-ondas. Eu queria ler para vocês aqui, se eu tivesse Leia. espaço para ler também, né? E Ótimo. são os agradecimentos da minha dissertação. Gratidão é tempo de pensar, de parar e de pensar, é momento de reflexão. Me lembro de tantos momentos de alguma tristeza e de muita paixão. A Deus devo tudo, minha vida, saúde, paz e alegria. Não deixo de falar e agradecer a Ele toda noite e todo dia. Se vou falar em gratidão, vem logo à minha mente a figura dos meus pais. Sempre estiveram do meu lado, não me deixaram jamais. Não me esqueço do que fizeram, de todo o amor que recebi, do carinho e do afeto, do exemplo que neles vi. Penso tanto sobre isso, mas não sei nem o que dizer. Devo a eles a minha vida, só tenho que me inclinar e agradecer. Um dia deixei meus pais para morar em outro lugar. Me arrumei com minha esposa e fui com ela morar. Eu nem percebi direito, muito tempo se passou. Mas uma coisa tenho certeza, ela é o meu amor. Minhas filhas lindas, minha neta, são minha inspiração. Dei tudo que pude a elas, saúde, amor, exemplo e educação. Tanta gente me ajudou, professor Hermano, colegas do GP2, a banca que me examinou e tudo que me propôs. Não quero esquecer ninguém para não ficar encrencado. Por isso paro por aqui. A todos, meu muito obrigado. Então, esses foram os meus agradecimentos da minha dissertação. E o professor Hermano foi o meu orientador, né, que está aqui. Pois bem, sobre isso, agora alguns comentários, né, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Como a minha área de conhecimento é a área de TI, você até falou e citou um documentário, na realidade, né, que chamam de filme, mas é um documentário que é novo lá na Netflix, é o Dilema das Redes. Não sei quem aí já viu, mas é muito interessante vocês verem que eu me lembro que quando eu estudei Relações Públicas na década de 80, né, ainda, e lá eu aprendi que a gente estava vivendo a era da comunicação. E naquela época não existia internet, não existia microcomputador, não existia celular, não existia nada disso. A comunicação era TV, rádio e jornal. Pronto. Para me comunicar com alguém longe era através de carta. Não tinha outra forma de me comunicar, né? E hoje a gente tem à disposição uma série de recursos que são bons, claro. Inclusive, esses recursos nos permitem fazer essa live aqui hoje. Mas, no entanto, eu sinto que as pessoas estão mais distantes. Como a senhora falou aí sobre os vínculos, né? Os vínculos estão se rompendo. Eu tenho sentido que, apesar de toda essa diversidade de tecnologias que a gente dispõe hoje, os vínculos estão se rompendo. E a senhora também cita que existiu o amor sólido e depois o amor líquido, e eu tenho a impressão de que a gente está tendendo a ter um amor gasoso. Um amor que não vai existir mais para as pessoas. As pessoas vão se relacionar sem ter sentimento nenhum e não vão mais se importar com isso. Aí, diante disso tudo, como é que a gente pode aplicar todo o seu conhecimento, esse processo, diante dessa realidade que a gente tem? A robótica, internet das coisas, inteligência artificial, ou seja, o dilema das redes fala sobre isso, né? Que existe um controle muito grande da opinião das pessoas. Inclusive, ele diz lá que o Facebook é o principal protagonista lá das críticas do autor, que ele influencia nos relacionamentos humanos. Como é que a gente pode usar uma metodologia como a sua para conviver com esse mundo que a gente tem hoje, tão tecnológico? Dê a sua opinião aí, por favor. Silvio, primeiro parabenizar, viu, pelo cordel, muito interessante. Eu recentemente fiz uma live, um talk show com o padre Fábio de Mello, né, me convidaram, o Jornal Povo aqui,
E a gente, foi muito interessante, porque eu comecei dizendo para ele que eu tinha assistido um dia antes, nesse mesmo seminário, que é Futura Trends, uma palestra com Boaventura de Souza Santos, que ele começou dizendo assim, que quando existe uma inundação, o que falta mais, o maior problema é água potável. E nós estamos tendo uma inundação de fake news, de internet, e o que falta é informação confiável. O que falta é a agência de boas notícias. Nós temos muitas pessoas fazendo coisas boas no mundo, mas a gente às vezes fica só com foco negativo, porque a imprensa trabalha mais com a desgraça, dá mais ibope, dá mais audiência. Que triste, né? Então, nas escolas, a gente tem esse espaço, e o professor, ele tem um valor impressionante para a gente dar isso, né? A gente trabalhar, como o Edgar Morin falou, as pequenas ilhas de certezas. Hoje, nesse mundo que é tão incerto, a gente precisa conhecer o valor que tem quando a gente se sente amado, a gente se sente valorizado, reconhecido. O ser humano tem 5 necessidades básicas. Necessidade de pertencimento, você pertencer, desde o útero materno, a alguém, a uma família. Necessidade de uma identidade positiva. Se achar gente boa, não, eu realmente, olha, eu tenho meus defeitos, mas eu sou gente boa. É preciso isso. Tem uma autoestima elevada, tem necessidade de reconhecimento, mas principalmente de amar e ser amado. O amar e ser amado é a mola propulsora que faz as transformações. Então, as escolas precisam dar espaço para que existam as relações mais fortes. E as pessoas só têm esse espaço se, como você disse, usarem melhor as redes sociais. É igual fogo. Fogo, se for demais, queima. Então, aqui em casa eu estou fazendo assim. Eu boto o meu celular e digo, quem é dono de quem? É igual dinheiro. Quem é dono de quem? Sou eu, o dinheiro que é meu dono, ou eu sou dono do dinheiro, né? Celular. Então, eu boto horas. Algumas pessoas dizem, não, eu não vou dar mais do que 2 horas, já é muito das minhas 24 horas por dia para o celular. Então, o que é que eu faço? De manhã eu olho, ali meia horinha, e no começo, hoje eu já olho e paro. Eu estava o despertador no próprio celular. Meio-dia eu olho de novo, aí depois de tarde eu olho de novo, e de noite eu olho de novo um pouquinho. Com controle. E aí para todas as redes sociais. WhatsApp, Instagram. Porque senão, gente, a gente fica vivendo. Tem um livro que com certeza vocês todos conhecem, né? Porque é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, que ele se chama O Senhor dos Anéis. E uma frase que tem nos 4 livros é assim: sempre se pergunte, o que é que você está fazendo com o tempo que te é dado, né? O tempo que lhe é dado. O que é que você está fazendo? Então, a gente tem que escolher bem. As coisas mais preciosas para a humanidade, com o passar do tempo, vai ser o silêncio, o tempo e a água, né? Inclusive, essa água que mora no nosso corpo. Qual a qualidade dessa água que mora no meu corpo? Qual a qualidade dos meus relacionamentos? Todo mundo tem necessidade de um relacionamento saudável. Isso é uma das maiores necessidades do ser humano. Eu já trabalhei em prisão de segurança máxima, e sempre que eu perguntava qual é a sua maior necessidade, eles diziam de amar e ser amado. Então, é comprovado isso. Para ir só dar o que tem. Você não atrai um amor verdadeiro se você não for uma pessoa amorosa. Se você não tiver amor para dar. Então, é preciso a gente cultivar, fazer crescer esse amor, com práticas de solidariedade, de serviço ao outro. Chega de muitas leituras de autoajuda, né? A gente precisa aprender a ajudar o outro. A melhor autoajuda que a gente faz para a gente mesmo é ajudar as outras pessoas que também precisam. Que aí a gente aprende, e as escolas precisam ensinar isso, a ter o sentimento de solidariedade, de humanidade, para fazer crescer em nós, tá? E eu vi aqui, Silvio, uma pergunta muito boa. Não sei se tu vai fazer, uma que tem aqui no comentário, que eu também estou querendo explicar aqui uma pessoa. Vamos ver se a gente localiza. Quem localiza primeiro? A pessoa perguntou, vou ver se eu coloco como ela colocou. Nesse momento, como reforçar a necessidade da escola? Essa aí mesmo, Rosiane Lima. Olha aí, pegou direitinho. Professora, como reforçar a necessidade das escolas? Essa é minha esposa, viu? Pois ela escolheu uma ótima pergunta. Escolheu bem a esposa.
no desenvolvimento da inteligência afetiva e emocional, levando em consideração que o foco maior é em conteúdos, em currículo. Sabe, Rosiane, uma das coisas que eu aprendi é que as competências socioemocionais e a cognitiva, elas andam juntas, são imbricadas, não é uma ou a outra. Quanto mais a pessoa desenvolve a competência cognitiva, se for no foco da solidariedade, ela desenvolve as competências afetivas. E, para nossa surpresa, a aprendizagem cooperativa, o nome já diz, a aprendizagem cooperativa, por incrível que pareça, ela foi criada no governo Reagan. Sabe por quê? Porque o ensino nos Estados Unidos estava péssimo. Para poder melhorar a aprendizagem, os alunos trabalhando em grupo, eles aprendem mais. Mas algumas pessoas acham que é uma coisa ou outra. Então, mesmo o ensino voltado para o currículo de qualidade, se não for com a ilusão que o professor acha que ele pode vomitar conhecimento na cabeça do aluno que ele vai engolir, a pessoa dá nojo, né? Essa imagem, você engolir vômito. Mas é isso que muitos professores fazem. Ficam vomitando os conhecimentos sem trabalhar a pessoa, sem olhar nos olhos, sem ver se eles estão aprendendo e sem dar oportunidade para eles falarem, tá? Boa pergunta. Não são antagônicas, são complementares. Competência cognitiva, conteúdos e socioemocional, socioafetiva. Andam juntos, para e passo. Complementando isso aí, já que a senhora falou sobre isso, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu estava pensando agora, essas escolas que ensinam ensino médio, eu estava conversando com uma colega minha que ela disse que a filha dela tem 21 disciplinas e eles aprendem só a se preparar para o vestibular. Só se preparar para passar no vestibular. Mais nada, desde o primeiro ano. Como é que ele vai conseguir, numa educação desse tipo, implantar uma metodologia dessa? Uma metodologia restaurativa, né? Uma que restaure os vínculos. É fácil manter os vínculos. 21 disciplinas é uma coisa... Na nossa época não era assim. Era 4, 5 disciplinas e olha lá. A gente tinha mais ou menos umas 7 ali no ensino fundamental 2 e umas 9 no máximo no meu tempo. No ensino médio era muito, né? Realmente eu acho, tanto é que isso não garante nem bons resultados no PISA. Tu sabe como é que as escolas na Finlândia? Eles só têm a lógica, matemática e o finlandês. Só essas duas no ensino fundamental. No ensino médio? No fundamental, né? Não, fundamental. E as outras disciplinas, os alunos que escolhem. Aí, quem quiser fazer teatro, faz teatro. Quem quiser fazer música, faz música. Quem quiser fazer esporte, ele escolhe. A partir de 9 anos de idade, mais 3. Inclusive, ciências e história, ele pode escolher ou não. Então, muitas mulheres e homens escolhem culinária, escolhem artes manuais. E tem as salas são temáticas. Gente, acho que daqui a uns 100, 200 anos o Brasil vai estar como as escolas da Finlândia. E todas as escolas públicas, de alta qualidade. Ótimo. Mas eu quero dizer que mesmo no meu Sobralzinho, que é bem aqui pertinho de Fortaleza, a gente vê já algumas escolas diferenciadas, onde lá o grande esforço agora é juntar competências socioemocionais com cognitivas. A gente não pode abrir mão também de aprender. Mas você tem razão, 21 matérias é impossível. A gente tem várias outras perguntas, né? A gente já está, acho que estourou o horário aí. A gente terminou monopolizando aqui, né? Eu vou pedir também que as meninas elas peguem todas as questões, né, para passar para você. Pronto. Não sei se daria tempo de fazer mais, responder mais uma questão aí. No comentário, mas eu posso botar meu celular. Se as meninas quiserem, pode colocar na tela. Pode ser o e-mail também, né? O seu e-mail para você. Tá. Para eles mandarem por e-mail para você, para a gente responder. Pronto. Pode dizer o número. 5, eu tenho o seu celular já. 97783859, viu? Para vocês que estão me ouvindo. 85, que é o prefixo de Fortaleza, 997783859. Estou à disposição de vocês. Né? Muito. Elisângela, que comentário legal. Lê aí para nós, Silvio. Estou falando tanto. Muito bom ouvir sobre a justiça restaurativa. É possível, sim, aplicar nas escolas.
Em Olinda, na Escola Gregório Bezerra, tem essa experiência, realizada em parceria com o coletivo Mulher Vida. Muito bom. Parabéns. É bom que isso se dissemine, né, em todas as outras escolas. Queria que isso chegasse também nas faculdades, né? Não só na faculdade de educação, mas na hora da gente também, né? Brandão Pinheiro está dizendo aqui, o coletivo faz um grande trabalho nas escolas. Ótimo, maravilhoso. Brandão Pinheiro, Zuleide. E Ilza, necessário muitos gestores ouvirem essa palestra. Vamos ver se a gente dissemina, né, essas informações. Tem mais algum comentário aí? Então, gente, vamos passar para a Priscila e para a Adriana a palavra, que eles vão também dar um oi para nós, né, para encerrar aqui esse momento. Nossa, com óculos bonitos, grandes. Eita, gente, como é bom, né, Lucila? Como é bom a gente chegar no final da nossa live com duas potências dessa. Dizer o que depois disso? O que falar depois de ouvir? Já é a segunda vez que a gente escuta a professora Cristiane, né? A gente conheceu no curso que a gente está fazendo, Tecnologias Digitais, e assim, a gente fica toda boba, toda em ouvir. É um passeio, né? É um passeio que ela faz. Silvio nem se fala. Silvio é um querido, conhecimento, arrasou. Que ponte você fez com a sua área aí, trazendo o conteúdo para a sua área. Eu amo poesia, eu amo música. Quem sabe as sensibilizações que a gente faz, a gente sempre coloca uma poesia, sempre coloca uma música, né? E eu queria também pegar um conterrâneo nosso aqui, Pequeno Príncipe em Cordel. Né? Adriana, posso fazer um comentário? Pode, eu sei que você conhece. Não, ele trabalha comigo, eu revisei esse livro antes dele publicar. Ai, que coisa boa, eu sei que você conhece. Eu conheci, ele mandou aqui para mim também, autografou para mim, porque eu conheço uma amiga da esposa dele. E aí, de Cláudia. Nesse encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, diz assim: nesse dia, na minha frente, pareceu uma raposa fogosa. Ela me deu bom dia, parecia ansiosa. Embaixo de uma macieira, era tão bela e formosa. Queria brincar contigo, o príncipezinho falou. Tenho andado tão triste, alivia minha dor. Não posso brincar contigo, disse a raposa. Você não me cativou. Diálogo vai, diálogo vem, e no final ele pergunta para ela: o que significa cativar? Responda-me, por favor. Cativar é uma coisa esquecida e muitos não usam mais. É criar laços na vida, percebendo os sinais. É construir algo único entre todos os demais. Se para mim fores um garoto igual a outros 100.000, e se eu para ti for uma raposa igual a outras 100.000, necessidade teremos. E nosso laço não uniu. Mas, se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. A vida fica dourada, como se fosse um tesouro. Finalmente, seremos únicos e nosso amor duradouro. Então, quando a gente vê que a gente precisa estar mantendo esse equilíbrio emocional, quando a gente vê que a gente precisa estar cativando um ao outro, eu quero dizer para Silvio, quero dizer para a professora Cristiane, vocês nos cativaram. Portanto, são responsáveis pela gente. E eu espero muito que essa aula de hoje, que esse passeio no conhecimento tenha sido muito proveitoso, que eu tenho certeza que foi pelos comentários que a gente viu. Que os 3Ds da professora, desejo, disciplina e determinação, possam fazer parte das nossas vidas também. Que a gente possa
fazer feita a professora disse. Ouvir bonito, não falar bonito, mas ouvir bonito, viver bonito. Porque agora é a hora. Vai, Lucila. Querida Lucila. Não, gente, dar os parabéns, agradecer à professora Cristiane pela disponibilidade, o professor Silvio também, né, que abraçou, mesmo não sendo, né, da área, ele ficou até perguntando antes de começar, né, por que eu? Mas é porque a gente sabia, Silvio, que você ia dar show. Você fez essa ponte aí, né, para a parte de informática, então, relacionada ao nosso momento de agora, né, que é o ensino remoto. Então, como trabalhar essas competências, né, socioafetivas através do computador, né? De ter essa experiência tão longe e, ao mesmo tempo, perto dos alunos, né? E a professora, né, começou aí com o poema, terminou de Tiago, terminou com o poema, então isso vai instigando, né? A gente já está procurando. Então, eu dei uma corrida ali nos meus livros e lembrei, né, quando a senhora estava falando sobre essa questão da simplicidade, da última frase, né, do livro Pedagogia da Autonomia, que está até bem velhinho aqui, que é da minha irmã, que ela está assistindo. Foi o livro dela do magistério. E além dele estar ensinando, né, todas essas competências, né, esses saberes necessários, né, à prática docente, ele termina dizendo: nem a arrogância é sinal de competência, nem a competência é causa de arrogância. Não nego a competência, por outro lado, de certos arrogantes, mas lamento neles a ausência de simplicidade, que, não diminuindo em nada o seu saber, os faria gente melhor. Gente mais gente. Então, minha gente, agradecer a professora, né, deu até uma caída aí, mas mostrando aí a competência dos dois e a simplicidade, não é? Que vocês puderam aí multiplicar, né, os conhecimentos de vocês e dando sim de vocês a esse nosso convite, certo? Vamos esperar um pouquinho a professora, talvez ela volte. Espero que volte. Volta. Olha aí, ó. Gente... Rafael. Olha aí, grande Silvio. Eu vi que também É meu primo. É meu primo, ele. A irmã dele está aí também. Vamos achar. Aqui. A irmã dele também colocou. A minha irmã também. Foi na hora que estava vendo o cordel. Belíssimo, belíssimo. Lívia também está aí, Lívia. Eu vi. Lívia também está, né? Tá. Tá também, tá também. Tá aí. Bom, a minha torcida veio em peso, né? A minha torcida veio em peso. Veio em peso. Eu acho que a professora não vai voltar mais, não. Eita. Olha aqui. Mas também. Assim, a gente só tem a agradecer. Olha, cunhado também. Mais um, tá vendo? Eita, veio todo mundo. Bom, pessoal, a gente só tem a agradecer. Daqui a pouco meu cachorro aparece aí também. Eita! Aparece. Cadê Toby? Estou aqui sim, olha aí a irmã colocando. Falta Toby, Rose. Coloca Toby aí. Só falta Tobias agora. Pessoal, a gente quer agradecer. Eu acredito que Cristiano teve um probleminha. Né? Acredito não. A gente está vendo aí. A gente só tem a agradecer a vocês que estão com a gente aí. Muito obrigada, família Caetano de Sá, família Xavier, fizeram aí, garantir a audiência. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanha toda quinta-feira. Próxima semana a gente também está aqui com um tema bem legal. Silvio, professora Cristiane, obrigado. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer. Você é show, Silvio. Professora, vai ver depois. A gente só tem muito, muito, muito carinho e muita gratidão. Tchau para vocês. Tchau.